Olá, turma do 7º ano, bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, tá? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre os nossos 3 subtemas, né, da língua portuguesa, que são a produção textual, a gramática e a literatura. Então, vou falar sobre essas 3 hoje, tá? Vou começar falando sobre produção textual. Bom, vocês vão receber, né, essa semana, essa atividade aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês vão receber essa folhinha, que é uma atividade sobre coesão e coerência. Vou falar pra vocês um pouquinho agora sobre o que é coesão, o que é coerência, e vocês vão responder isso no caderno de produção. Então, para isso, vocês observem que nessas folhinhas, ela tem umas linhas, certo? Em todo o redor da atividade. Vocês devem fazer o quê? Recortar na linha e colar no caderno de produção textual. Então, vocês vão colar todas as folhas, na frente, no verso, na frente e no verso, tá? Então, vocês vão fazer, são só 4 páginas, vocês vão colocar pouca cola, isso é essencial, viu? Cola só nas bordinhas, depois que vocês cortarem, para que não fique enrugado, não estrague o caderno de vocês. Bom, então, depois que vocês fizerem isso, vocês vão finalizar o primeiro bimestre de vocês e vão deixar o caderno na escola. Bom, quando eu terminar de fazer essa explicação aqui sobre essa atividade, eu vou mostrar para vocês aqui a lista de todas as atividades de produção textual que vocês devem ter no caderno de vocês até hoje, para que vocês levem ele todo completinho. Então, até quando que vocês devem levar esse caderno para a escola? Até o dia 23 de junho. É o dia o dia limite de deixar esse caderno prontinho na escola para poder fechar a nota de vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa atividade de hoje. Coesão e coerência. O que é coesão e coerência? São duas coisas super importantes que elas estão ali lado a lado para que os nossos textos eles tenham um sentido. Para que quando a gente produza um texto, a pessoa que está lendo ou que está ouvindo o nosso texto, ela consiga compreender o que a gente está querendo dizer. Para isso, é necessário que a gente utilize de coesão e coerência. Vocês vão começar aqui vendo um trechinho, tá vendo, ó? É um trechozinho do mito O Leão de Nemeia. Acho que vocês lembram o ano passado que a gente estudou mito, né? Estudou mito, estudou lenda. Então, aqui a gente tem o mito de Nemeia. Vocês vão fazer essa leitura desse textinho aqui. E aqui, vocês vão completar o quadro especificando a que elemento do texto cada um dos pronomes em destaque se refere. Vocês vão observar que aqui tem alguns pronomes que estão em destaque, como ela, lhe, ele, aqui, maiúsculo, e ele aqui, minúsculo. Então, vocês vão observar, essas palavrinhas, esses pronomes se referem a quem dentro do texto? Quando eu digo, se ela tem, tudo ouve e tudo adivinha, já deve saber que ando no seu encalço. Quem é ela? Quando a gente estudou pronome o ano passado, a gente já descobriu que os pronomes eles só têm sentido dentro de um contexto. Quando eu digo ela, então ela vai se referir a alguém, né? Ou algum objeto do gênero feminino e no singular. Mas para eu saber de que se trata, eu tenho que observar dentro do texto ou dentro de um contexto. Vocês vão analisar isso aqui. E aí pergunta com que finalidade esses termos foram utilizados no texto. Por que foram usados ele, ela, e não repetiu novamente aquele termo a que ele se refere? Tem uma intenção nisso? Então, vocês vão colocar aqui. Gente, e aqui no finalzinho tem uma pequena explicação, dizendo assim, que quando alguns elementos, certo? Elementos são expressões, são sinônimos, são pronomes. Quando eles são empregados para articular, sequenciar ou encadear diferentes segmentos de textos, forma-se coesão textual. Como assim articular, encadear, articular?
sequenciar. Como assim? Bom, a gente no texto, a gente tem uma sequência. Essa sequência, para que ela fique organizada, eu preciso colocar elementos que liguem uma parte à outra. Então, por exemplo, eu coloco assim, está chovendo, por isso vou ficar em casa. Então, quando eu uso essa palavrinha, essa expressão por isso, então já estou me referindo ao que eu disse antes, que está chovendo. Então, essa expressão por isso, ela serve para quê? Ela serve para encadear, para articular essas duas frases que eu estou falando. A primeira é que está chovendo e a outra é que eu estou em casa. Então, numa sequência lógica, aí eu digo, por isso ficarei em casa. Isso é o que a gente chama de coesão. É o saber juntar as partes do texto de uma forma que o texto fique com sentido, tá? Então, quando eu utilizo elementos como sinônimos, pronomes, também faz parte de coesão, porque em vez de eu ficar repetindo aquela palavra, então eu vou utilizar sinônimos para substituir e o meu texto ficar coeso, o meu texto fica mais limpinho, fica mais enxuto, ele não fica cansativo. Então, isso é o que a gente chama de coesão textual. Então, pessoal, eu coloquei aqui um exemplo para mostrar para vocês essa história de coesão, para ficar mais claro, para que vocês possam compreender melhor, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui, a casa é bonita, eu comprei aquela casa, a casa é verde, minha casa é muito grande. Bom, aqui está claro, né, que em todas essas frases aqui eu estou falando de casa, estou falando de uma casa, que é a mesma casa. Observem como o texto fica, até posso dizer assim, chato, uma coisa sem graça, uma coisa sem lógica. Eu fico repetindo toda hora, casa, 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 parece até que eu não sei utilizar a língua portuguesa, a minha própria língua. Então, eu posso fazer substituições, fazer omissões, que é omitir aquela palavra, para evitar repetição. Então, eu vou deixar o meu texto mais coeso. Então, eu vou reorganizar aqui esse texto para vocês verem como é que ele vai ficar. Olha só, pessoal, como foi que eu reorganizei aqui. E isso ainda coloquei mais alguns elementos nesse meu pequeno texto sobre essa casa que eu comprei. Então, olha, aquela casa, observem que aqui eu coloquei casa, né? Aquela casa que comprei é bonita, verde e muito grande. Ela é meu maior bem hoje, o lar de minha família. Então, olha que eu acrescentei mais informações e não precisei ficar repetindo toda hora casa, 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 casa. Então, como foi que eu fiz essa coesão aqui? Então, casa, eu me referi na primeira vez, porque isso é importante para que a gente saiba de que coisa nós estamos falando. Eu não vou começar dizendo aquela que comprei é muito grande se ninguém sabe nem do que é que eu estou falando. Então, eu tenho que primeiro dizer, né, sobre o que nós estamos nos referindo. Então, olha só, aquela casa que comprei. Então, a gente já tem aqui, ó, um pronome relativo que já está se relacionando à casa. Em vez de eu dizer aquela casa, comprei a casa, eu digo somente aquela casa que comprei. É bonita, verde e muito grande. Então, eu não preciso dizer aquela casa que comprei é bonita, aquela casa é verde, aquela casa é muito grande. Por quê? Aqui eu não preciso repetir. Pela omissão, como a gente está numa sequenciação aqui, eu já sei do que é que se trata. Isso aqui é coesão. Olha, aqui eu tenho o pronome pessoal ela, que também se refere à casa. Ela é meu maior bem hoje. Já acrescentei outra informação que nem tinha aqui, ó, nesse texto que não está coeso. Então, ó, ela é meu maior bem hoje, o lar de minha família. Então, ó, aqui, quando eu usei a palavra lar, eu estou utilizando um sinônimo. Então, eu retomo casa, mas com um sinônimo que se refere a ela. Então, isso aqui é o que a gente chama de texto coeso. É um texto que ele vai recuperar elementos que já foram ditos, sem necessariamente a gente precisar estar repetindo
tá? E outra forma também de coesão, que é a sequencial, é como eu dei o exemplo, com algumas palavrinhas que elas ligam umas frases às outras. E aí é o que a gente chama de coesão textual. E aqui na segunda página, ainda sobre coesão, vocês vão ter mais um textinho, agora sobre o mito de Hermes, que nós até vimos sobre ele no ano passado. E vocês também vão ter algumas palavrinhas que estão em destaque, que são pronomes pessoais, nós estudamos também o ano passado. E vocês vão dizer a quem ele se refere, mesma coisa da questão anterior. A gente tem destacado aqui o pronome as, aqui quem é que são esse as, né? Quando ele diz, ó, depois as tangeu na direção de uma floresta. Ele tangeu quem? Então, você vai observar aqui no texto. O autor também empregou um sinônimo para esse mesmo elemento aqui. Então, vocês vão procurar qual foi o sinônimo e com que intenção ele utilizou um sinônimo. Eu já falei aqui qual é a intenção que a gente tem em trocar a palavra por sinônimos ou por pronomes. Na terceira questão, vocês têm alguns pronomes, tá? Que estão aqui nessa parte, não só pronomes, mas também contração de preposição. Como a gente tem aqui, ó, lhes, seu, nas, sua, nas e seus. Então, vocês vão, de acordo com esse texto, que ele tem uns espaços aqui, ó, para vocês completarem. Vocês devem usar essas palavrinhas aqui para completar o texto, de forma que ele fique um texto coeso, logicamente, né? Não pode sair colocando as palavrinhas em qualquer lugar sem pensar qual é o sentido a que elas se referem. Então, vamos pensando direitinho e fazendo direitinho também para ter um texto coeso. E aí, na terceira folha, vocês já começam aqui com uma tirinha de Charlie Brown, tá? Então, vocês vão ler essa tirinha. A partir da terceira folha, a gente vai falar um pouquinho sobre coerência. Então, o que é a coerência, gente? A coerência tem a ver com o sentido. Se coesão, ela também tem a ver com o sentido, né? Lógico. Mas ela tem mais a ver com a forma, com a escrita, com o encadeamento das palavras, das frases. Já a coerência, ela tem a ver com o encadeamento dos sentidos. Olha, eu não posso começar meu texto dizendo, por exemplo, que a Terra é esférica e lá na frente eu começo a dizer que a Terra é plana. Então, eu tenho que ter coerência no que eu estou falando. Então, se eu tenho uma ideia no início do meu texto, ela deve permanecer até o final, tá? Então, isso é o que a gente chama de coerência. Um texto que ele é incoerente é aquele que a gente chama de um texto sem lógica. Ah, esse texto está muito sem lógica, está muito sem sentido. Então, ele é um texto incoerente. Então, observem aqui, vão ter perguntas, provavelmente aqui sobre o sentido, tá? Nessa questão, na letra D, tá? Essa letra D aqui, que eu vou dar uma explicadinha mais sobre ela, que diz assim, ó. Que informação implícita o leitor precisa inferir para compreender o sentido da tirinha como um todo? Quando eu falo de informação implícita, é algo que não está escrito, mas que a gente pode deduzir através da leitura. Então, eu leio, então essa informação ela não está escrita, mas eu preciso deduzir essa informação, preciso inferir para que eu possa chegar ao entendimento da tirinha. Então, se eu não conseguir fazer essa interpretação, eu não entendo o que é que essa tirinha quer dizer. Então, vocês vão aqui mostrar para mim qual é a informação que ela não está escrita, mas que a gente pode interpretar a partir dessa tirinha. Então, vocês vão ler com calma e vão colocar isso aí. Logo aqui abaixo está falando sobre a questão da coerência. Para um texto ser coerente, ele precisa ser bem organizado, ele precisa ter coesão, tá? A gente precisa escrever de uma maneira lógica para que as pessoas possam compreender o que a gente quis dizer. Na última folha, a gente tem mais um textinho que fala sobre mitologia. E vocês vão responder também a questão de interpretação, a compreensão do texto, porque isso é o que a gente chama de coerência, tá?
Então, a gente vai... O que é que vocês vão fazer quando finalizarem? Vocês vão fazer uma produção textual. Ela está aqui, ó, no finalzinho. Então, vocês vão produzir o quê? Então, pensando no que aprendeu sobre coesão e coerência, certo? Então, vocês vão fazer, logicamente, um texto coeso e coerente, um texto com sentido. É um esquete que vocês vão fazer, porque é o nosso gênero de estudo agora desse bimestre. Então, vocês vão escrever um esquete, que é um textozinho lá, que é para ser encenado, né, curto, sobre um determinado tema. Então, qual é o tema? Vocês vão se basear em um dos textos lidos para essa atividade. Pode ser um desses textos dos mitos, pode ser a tirinha do Charlie Brown. Vocês vão escolher um desses textos para poder produzir o esquete de vocês. Então, essa produção é a última atividade desse bimestre para encerrar. Então, vocês concluem e deixam esse caderno prontinho lá na escola até o dia 23 de junho, ok? 23 de junho é a data limite. Eu vou passar para vocês agora a lista das atividades que vocês devem entregar de produção textual até o dia 23. Observem, a que estiver faltando pode fazer, não tem problema que esteja fora de ordem, né? O importante é que vocês façam. Quem manteve a ordem, logicamente, vai ter um caderno mais organizado, tudo direitinho, mas mesmo quem perdeu uma ou outra, pode fazer, tá? Porque vai receber a pontuação também. Então, gente, vocês vão observando aí, conferindo direitinho, se vocês têm todas essas atividades aqui. Essa primeira foi uma dinâmica no primeiro dia de aula, que era a dinâmica Eu Sou. Tinha umas perguntinhas sobre vocês preenchiam, tinha que deixar no caderno. Essa segunda foi uma atividade em dupla, que eu levei uns livrinhos para a escola, vocês liam em dupla, preenchiam algumas informações, que era a autor, a editora, certo? Tem umas informações que eu coloquei no quadro, e vocês também tinham que fazer uma apresentação e escrever um resuminho do livro, no caderno de vocês, tá? A gente teve também essa atividade aqui, que era a discussão em grupo, como combater o bullying na escola, uma atividade que eu trouxe para vocês, que vocês tinham que fazer no caderno de produção textual. Era uma discussãozinha que estava escrita, e aí tinha umas perguntas, e depois a gente fez uma discussão em sala de aula. Essa discussão era sobre alimentação. A gente fez essa aqui, que é o Iniciando Rota, da página 12 e 13, certo? Sempre esses são os títulos, viu, gente, que vocês devem colocar nos cadernos. Então, observem, não coloquem título para atividade não, isso vai perdendo ponto, viu? Que eu peço muito para que vocês coloquem um título certinho. Assim que foi aqueles cartazes sobre alimentação saudável que vocês fizeram, e teve a apresentação na sala de aula, tá? A sexta atividade é o texto dramático Pagador de Promessas, na páginas 14 a 22, certo? Depois foi outro texto dramático, que foi o Cavalinho Azul, que está na página 30 até a 37. Depois disso, teve o Ampliando Fronteiras, que era da página 38 a 39. Esse aqui, que era os animais de estimação e as pessoas, vocês tinham aquelas questõezinhas que respondiam no caderno, e teve a apresentação em sala de aula. Essa aqui foi a última apresentação que a gente fez em sala de aula. A nona é o esquete A Descoberta, de Marcos de Bello, da página 52 a 59. A 10ª, Conexões Textuais, o Guia do Mochileiro das Galáxias, da página 60 a 64. Essa aqui a gente já fez em casa, né? Já estava fora da escola. A 11ª, que foi do aniversário da emancipação política de Sumé. E aí vocês tinham que fazer um esquete sobre Sumé, sobre algum fato ocorrido em Sumé. E aí tinha orientações nas páginas 85 até 88 de como construir esse esquete. A 12 foi o esquete Finte na Lua, de Gregório do Vivier, nas páginas 73 a 77. A 13ª foi a leitura do livro Menino Maluquinho, que eu mandei para vocês. E tinha que fazer a produção do mini livro. E aí eu pedisse a vocês que esse livro eu tinha que entregar. Não sei se vocês lembram.
Vocês mandavam para mim um videozinho e esse livro vocês vão mandar junto com o caderno de vocês, dentro do caderno, tá? A 14ª é essa que eu mandei para vocês hoje, de coesão e coerência. É a última atividade que vocês vão colar no caderno todinha e a produção textual de um escape no final, viu? Então, assim a gente finaliza as atividades de produção textual. Então, de literatura, essa semana, né, como já estava combinado, a gente vai fazer a nossa finalização do nosso livro essa semana. Então, a gente tem aula de literatura e vocês vão apresentar os últimos capítulos de Aladim. E nós vamos trabalhar essa semana com 3 diários de leitura. Como assim 3? Eu já entreguei para vocês o diário de leitura 6 e o diário de leitura 7. Então, quando a gente iniciar a nossa apresentação, então vocês vão já começar a apresentar o diário de leitura 6, tá? Vamos comentar o diário de leitura 6, faz as apresentações, apresenta os desenhos, depois as perguntas e finaliza com o diário de leitura 7, tá? Que é pra gente concluir a leitura do livro. E vocês vão receber essa semana o diário de leitura 8, que é esse aqui. O diário de leitura 8. Nele, vocês vão falar sobre a finalização do livro. Se você gostou ou não, o que você achou, os pontos positivos e negativos, o que é que você mudaria. Você vai colocar aqui sua opinião sobre a leitura como um todo, tá? Então, esse aqui é o último diário de leitura. Esse diário de leitura, vocês finalizando, vocês devem juntar na pasta de vocês com os 8 diários e deixar na escola também até o dia 23 de junho. Gente, tem uma coisa muito importante também sobre literatura. Eu passei para vocês uma atividade que era para vocês fazerem o perfil de alguns personagens do filme de Aladim, o desenho, né? Eu passei para vocês e vocês tinham que desenhar e escrever sobre aquele personagem. Então, essa atividade também vocês vão colocar dentro da pasta, porque ela vai valer pontuação para a nota de literatura. Quem não fez ainda, então, ainda está em tempo de fazer. Então, faça essa atividade, tá? Eu vou dizer para vocês aqui qual foi a data que eu passei. Essa atividade eu passei no dia 27 de abril. Então, eu passei ainda no grupo. Foi a última atividade que foi passada no grupo, no WhatsApp. Que era para assistir o filme de Aladim e traçar o perfil de alguns personagens. Então, era para fazer o desenho e escrever sobre eles. E aí vocês volta lá no grupo, vê essa mensagem que eu coloquei. Se vocês não têm, peçam para mim no privado, que eu mando para vocês essa atividade. Mas tem que fazer, concluir e levar para a escola até o dia 23 de abril a pastinha completa. Ah, mas eu tô faltando o diário 3, tô faltando o diário 4. Bom, então, agora é a hora. Essa semana, o comecinho da semana que vem é para vocês, se precisar de um diário ou outro, ir na escola pegar, ou então se quiser imprimir em casa, pede para mim o arquivo, eu mando para vocês imprimem em casa, respondem direitinho, coloca na pasta e leva, tá? Então, precisa levar para que eu possa fechar essa nota de vocês de literatura, ok? E aí, na gramática, a gente já também está finalizando. Nós teremos hoje à tarde a nossa aula de correção do sujeito e predicado da folhinha. Então, a gente vai concluir nosso assunto. Eu vou passar para vocês as orientações de como é que vai ser feita a nossa avaliação online. Vou explicar tudo direitinho para vocês na nossa aula de hoje, viu? Então, não percam, sejam pontuais, estejam lá na aula e tirem realmente as dúvidas, porque para quando chegar no dia da avaliação online, vocês possam fazer bem direitinho. Vocês vão ver que não é nada difícil a maneira de fazer e vocês vão gostar. Vai ser bem tranquilo e vai dar tudo certo, tá? Mas aí vocês não faltem a aula, estejam sempre observando os vídeos. Aproveitem que todo o conteúdo tá disponível no portal, tá lá no YouTube da escola. Vocês vão lá,
veem os vídeos de novo, vão assistindo para relembrar o assunto e estudar, né? Os assuntos que a gente viu, que foi o verbo e o sujeito e predicado, que é o que vai cair na prova, além dos gêneros, né, do esquete, que a gente viu também, que também vai cair na prova. Então, estudem, tá? E tchau, né? Já ia esquecendo. Tchau e até a próxima semana, durante a semana nas aulas online e na videoaula na próxima semana.